Mais um com muita manchete, muito Instagram. Eu também não vi muito Instagram, vi mais a manchete, porque a manchete, ó, eu tô aqui no computador, na hora que eu vou começar a trabalhar, que eu dou muita aula online, eu dou uma olhada nas notícias rapidamente e vejo esse boom, e depois eu sigo o Instagram, eu acabo não olhando muito. Mas eu tenho certeza que isso também... Eu vi menos, mas vi também. Mas olha que beleza na mídia. O risco de desenvolver diabetes a partir do consumo de carne vermelha. Porque saiu um estudo, ano passado, que mostra a relação, e o trabalho é esse aqui, que mostra a relação do consumo de carne com a incidência de diabetes tipo 2 em 1.970.000 adultos. Ou seja, 20 países, 31 cortes, 31 amostras ali, 100 mil incidentes de diabetes, sim, aquele negocinho, botar a tampa do caixão, cara, não se discute mais isso, cara, isso saiu. Esse artigo, ele chegou para mim em primeiro lugar via um aluno, que às vezes acontece isso, embora a pesquisa do dia passa, ou eu não vi ainda, não deu tempo de ver, mas um aluno me ouviu uma entrevista da pesquisadora, se eu não me engano foi da pesquisadora, ele falou que era uma mulher na BBC de Londres, falando da incidência do consumo de carne no diabetes tipo 2. Inclusive, ele falou comigo, carne vermelha. Alain, pô, acabei de ver uma entrevista, a mulher falando que o consumo de carne vermelha causa diabetes. Cara, vocês viram a quantidade, vocês viram a quantidade de mídia que esse negócio deu. Cara, quando acontecer isso, eu tenho que entrar no Instagram. Nessa hora eu tenho que entrar para ver, porque certamente... Esse eu não vi muita coisa, não. Certamente vai pipocar, mas você viu? Eu não peguei todas. Sim. Senão vai ficar ali, pelo amor de Deus. Tu viu que tá tudo em português. Se eu fizesse uma pesquisa de notícia mundial, a gente ia ficar aqui o podcast inteiro só mostrando notícia, porque dizendo que a carne vermelha causa diabetes. Aí como é que chega isso? Daí, por isso, público leigo. Agora, não só para o professor, mas muito cuidado com a informação que você olha no... Vou falar aqui, Caderno da Saúde do Globo. Porra, é temerário demais. Então, todas essas notícias. Pô, Alain, mas olha o que você está falando, tá ali, tá no título do artigo. 1.970.000 pessoas. Como é que é feito esse negócio aí? O cara faz uma pesquisa o cara tem que preencher um questionário hoje, do que ele comeu, sei lá, anteontem, ontem, na semana passada, qual é o hábito alimentar dele, que as pessoas, primeiro, elas não sabem de fato, que é maravilhoso, cara. Vou abrir um parênteses aqui. No meu mundinho, com algumas pessoas. Porra, Alain, mas eu tô comendo pouco e não engordo, mas eu não estou bebendo, eu não estou fazendo isso. Aí, pacientemente, eu espero, vamos conversar, mas aí você vai puxando. Quando a pessoa fala isso, eu falo assim, mas como é que foi a sua semana? Cara, aí ela fala uma semana, é impossível engordar comendo o que essa pessoa comeu a semana passada. Não tem. Esse é o teu hábito alimentar? Esse. Pô, então tem um problema metabólico. Ah, vai no endocrinologista que não tem solução. Mas só que você continua conversando. Aí começa a vir, cara. Não, porque aí você tem lá, não, eu tomo uma cervejinha de vez em quando, não sei aonde. Mas toda sexta-feira eu saio com a minha mulher, pô, tem um hambúrguer ali naquela praça. O cara, pô, hein? Aí começa a pipocar, tu fala, pô, desculpa, você não está comendo pouco e o pior, você não está comendo bem. Então, quando você faz um recordatório desse, você já corre esse risco. Eu não sei se é recordatório ou recordatário. Você já corre esse risco. Aí você faz isso hoje. E você vai analisar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, uma década. E você não sabe se a pessoa mudou de hábito no meio do caminho. Mas o pior de tudo, para mim, nesse tipo de informação, é o seguinte, Pedro. É que a gente já tem o imaginário popular, já carrega o seguinte:
carne vermelha já está associada a um hábito ruim de saúde. Então, é natural... Como a gordura, né? Saturada. Como a gordura saturada. Isso, aliás, gordura saturada, LDL, são assuntos que como a gente está fazendo retrospectivo, mas também falando do futuro, agora para 2025... Virão esse ano. A gente tem que ter alguém aqui para falar de gordura saturada, para falar de LDL, a gente buscar essas pessoas. Na verdade, a gente está buscando, quase a gente trouxemos uma ano passado e não conseguimos, vamos ver se esse ano a gente consegue. E aí essas pessoas, como isso já está associado, é o seguinte, o cara que já está fumando, já está bebendo, tudo bem que cigarro eles ajustam para tabaco, mas o cara que já está comendo batata frita, está comendo macarronada, beça, já não está ligando para atividade física, ele já não tem um estilo de vida muito saudável, esse é o cara que come carne via de regra. E o cara que está procurando um estilo de vida mais saudável já fala assim, a pessoa fala assim, não, eu como carne vermelha uma vez por semana. Ele já fala para tirar onda. É assim, não, mas só como uma vez por semana. Então, olha, parei com a carne vermelha, só peixe e frango. Então, cara, tá a contaminação de um trabalho desse, desculpa, com 1 milhão, com 3 milhões, com 100 milhões de pessoas, está contaminado. Não dá, mas isso chama muita atenção. Sim. E sem falar que, aí vem outro ponto, Pedro, que eu ouço também bastante, que é assim, tá, lá vem o Alan com esse negócio dos trabalhos, aquele trabalho, até que eu falei para você que eu não ia citar, vou citar ele agora para usar como exemplo. Trabalho de 2023, por isso que nem era, porque a gente está falando de 2024, em 80 países, esse aí está em 20, que se você lê o trabalho todo, você vê que o cara ali não acha um efeito maléfico da carne vermelha na saúde cardiovascular, na doença cardiovascular, e quando ele vai para a conclusão, e no trabalho outra coisa, o maior consumo de carboidrato está associado a maior índice de doença cardiovascular. Ele está dizendo para tirar o carboidrato, está dizendo que é o maior consumo. Então, as dietas que têm o menor consumo, aí eu acho que ali abaixo de 55%, um corte aí entre 50% e 55%. Para cima você começa a ter o prejuízo na saúde cardiovascular e para baixo você começa a ter o benefício. Associado a comer vegetais, a comer frutas, comer os nuts, né? Amêndoa, nozes, castanhas, etc. Laticínios e peixe. Só que ele investiga no trabalho também carne de aves e carne vermelha. E tem um podcast que ele conta a história de como ele, não vou entrar nesse detalhe aqui, só para vocês saberem, ele conta a história de por que na conclusão ele só fala de peixe e laticínio. O peixe e o laticínio é para substituir a carne, e na minha interpretação aqui um pouco também da gordura saturada, porque ele fala das gorduras dentro do trabalho. Porque os revisores não deixaram, e as revistas não deixaram, ele publicou no Lancet, se eu não me engano, que é esse mesmo periódico aí, não deixaram ele publicar se a conclusão fosse que a carne é vermelha. E por quê? Porque eles estavam preocupados com a saúde do planeta. E aí a gente fica aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da carne e da saúde no planeta. E aí as pessoas elas falam o seguinte, tem um lobby da indústria da pecuária para vender mais carne e manipular as pesquisas. Mas não tem lobby da indústria pesqueira? Você mesmo falou para mim hoje de um negócio desse. Não tem lobby do setor de agricultura? Não tem lobby do remédio, dos ultraprocessados? Pô, tá de sacanagem, tem lobby de tudo quanto é lado. Só que, rapidamente aqui, se tem uma pesquisa dos Estados Unidos que mostra que a ala dos pesquisadores mais propensos a defender que a carne faz mal para a saúde do planeta gira em torno de 85% dos pesquisadores. Então, dentro da ciência, entre aspas, tem um lobby para que saia um trabalho como esse e não saia um trabalho que mostre nulidade. E o mainstream como um todo, vê a notícia como um todo, porque no mesmo ano que saiu esse trabalho, Pedro, saiu esse aqui também, que é a relação da carne vermelha com a morte, por todas as causas. E por que os dois trabalhos anteriores eu passei as notícias antes, e esse eu caí direto no trabalho? Notícia, né? Porque só teve isso aí, ó. Simplesmente nenhum comentário.
Nenhum comentário. E o que esse trabalho ele se propõe? Ele não está querendo olhar a carne vermelha com a mortalidade. Ele só pegou um tema que era polêmico e ele, na introdução e depois na discussão, ele fala que existe um viés dentro da ciência que as pessoas, esse grilling the data grelhando os dados e também torturando os dados. Você faz a análise, você acha um resultado, você muda a análise até achar, né? Você tortura os dados até eles confessarem o que você quer que eles confessem. E essa é a crítica, e eles trazem esse trabalho com algo polêmico para fazer uma proposta de análise diferente para você chegar a um resultado que possa estar mais dentro da realidade. Aí olha o que acontece nesse trabalho. Eu até trouxe aqui, porque sempre que eu falo números aproximados. Hoje eu trouxe para falar um número real mesmo. Eles fizeram, dentro dos mesmos dados, pegando dados de pesquisas que já estavam publicadas, eles fizeram 1.440 análises diferentes. Eu não sei exatamente como é que é isso, está fora do meu entendimento. Eles pegaram os dados de carne vermelha e mortalidade por todas as causas. Pegaram todos esses dados e rodaram estatísticas diferentes. Estatísticas diferentes, combinações de estatísticas diferentes. Dados. Pelo que eu entendi, são estatísticas. É estatística diferente. Agora, se é a análise, né, se é o cóccix, se é não sei o quê, se é as normalizações, se são as covariáveis, isso eu não entendi. Se eles fazem... Não importa. Ele faz tudo que é possível fazer com o dado. Isso. É isso. Para tirar os resultados que ele traz daí. E aí ele chama isso de análise de especificação da curva, que está ali no título do trabalho. Que ele vai propor que esta seja a ferramenta utilizada para a ciência epidemiológica nutricional, e eu ousaria dizer, Pedro, que também deveria levar isso para a atividade física, para a nossa área. E vocês vão entender por quê. Porque, em vez de ter uma análise que gera um resultado, aí você roda até sair o resultado que você quer, e, pessoal, infelizmente, é isso que acontece. Por isso que esse negócio de acreditar na ciência é complicado. E isso é péssimo para a ciência, porque você tem muita ciência de qualidade, que também não é para negar a ciência. A ciência é para ser questionada. Ela procura de um modelo melhor. Né? Ela vive de questionamento. A ciência é puro questionamento. É um questionamento em si, na minha visão. Não é algo para você ter fé. É algo para você questionar, para você investigar, para você tentar entender, interpretar. E quando você consegue fazer isso, você deu o primeiro passo em busca daquilo, para quem está atendendo um aluno, para o aluno que está tentando melhorar, é o primeiro passo da investigação. A partir daí, você vai trabalhar com a pessoa, olhar o indivíduo. A ciência ela vem como um guia, como uma orientação, um dos nortes, uma bússola que te ajuda a seguir por aquele caminho. Ela não é o caminho em si, que nós lidamos com indivíduos. Enfim, aí ele faz 1.440 análises e 232 dão um resultado que não é plausível. Então, ele exclui. Do restante, 1.208, que são plausíveis, entre o hazard rate de 0, que seria um efeito nulo, e aumento do risco de morte por todas as causas a partir do consumo de carne, você tem 435 resultados, que dão o seguinte: ou o efeito é nulo, ou você tem um aumento, uma diminuição da longevidade, um aumento do risco de morte prematura. Uma morte por alguma causa. Ou seja, aproximadamente um terço. Isso. De 1.200, 435. Um terço dos resultados indicaram ou nulidade ou a carne sendo prejudicial. Prejudicial. Vamos botar, acho que é legal falar isso, sendo prejudicial. Eu gosto também de diminuir no tempo de vida. Tá bom. Vive menos comendo carne. 435. Vive menos ou não muda a quantidade de tempo de vida? Ou não muda. 435. Vive mais comendo carne. 773. Ou seja, os outros 2/3 estão lá, mostrando que a carne é positiva. Que a carne é positiva, que ela aumenta, faz você viver mais. Ok. Aí, beleza. O que ele fala? Esses números deram números assim
muito alto para lá, muito baixo para cá, ele tem uma justificativa aqui que eu não vou entrar nela agora. Vamos pegar aqueles que foram realmente dados que você pode falar assim, cara, isso aqui é uma análise que faz sentido. E tal. Sobraram 48 análises. Aí das 48 análises, aí só tem os dois lados. Ou vai viver menos, ou vai viver mais. Pelo menos aqui, ele já não fala mais da nulidade. 8 análises mostram que você vive menos, 8 análises falam que você vai morrer mais cedo. E 40 análises mostrando que você vive mais se você consumir carne vermelha. É 1/6 para 5 sextos. Essa diferença aí. Fica pior ainda. Ou melhor, para quem gosta de carne. Melhor para quem gosta de carne, para quem come carne. E é por isso que você não viu esse trabalho pode ter saído nas minhas pesquisas que eu faço. E eu pesquisei de novo antes da gente vir para cá. Mídias em geral, nada. Pesquisei tudo. Green and the Data, curva, análise de especificação da curva. Tentei pelo autor. Nada. Só tem o artigo mesmo, que inclusive é livre, open access. Você pode entrar lá e baixar e ler. E que ele faz desse viés. Até esse trabalho, uma discussão da literatura, que você vê alguns médicos, nutricionistas falando, que eu acho que com muita propriedade, é que você não tem nada, quem é mais rigoroso, realmente você não tem um trabalho bom, olha quem é, honesto, apesar do que eu mostrei antes, daquele lá que dá diabetes, você não tem, analisando honestamente, você não tem como dizer que a carne vermelha é prejudicial à saúde. Pelos trabalhos que tem para o cardiovascular, o que parece é que ela se mostra mais como nula. Ela não tem efeito nem positivo, nem negativo. Então, baseado nisso, você não tinha ferramenta para recomendar o consumo de carne vermelha. A partir desse trabalho, eu ousaria dizer, Pedro, já dá, que você começa a ter alguma ferramenta para recomendar o consumo de carne vermelha. E aí a gente entra no ponto polêmico. Sim, beleza. Dá o corte que para a saúde ela ou é nula ou ela é positiva, ela tende mais a isso. Daqui das 48 a gente viu isso. Inclusive ele conclui, nós não queríamos ver isso, mas vimos que a carne vermelha está tudo bem. Ele fala isso no texto. Mas o que a gente queria era falar da estatística que nós acreditamos que deva ser adotada para os próximos trabalhos epidemiológicos. Eu não vi nenhum depois desse trabalho. Eu ainda não vi, não estou dizendo que não saiu, estou dizendo que eu não vi nenhum trabalho usando isso aí. Vamos ver se a galera vai querer migrar para isso. Porque deu ruim. Você não pode mais torturar o dado e buscar o resultado que você quer. É o resultado que tem. E aí, pro bem, pro mal, você não pode entrar mais. Aí você tem que entrar para a discussão da maneira como nós devemos, com uma pergunta, não com uma resposta procurando um mecanismo. Isso aqui acontece o quê? Eu acho até melhor do que o que acontece. Acontece isso? Será que acontece isso? Não. Acontece o quê? O que vai acontecer se eu comer carne? O que vai acontecer se eu comer capim? O que vai acontecer se eu comer só chocolate? Eu quero saber o que vai acontecer. E aí a resposta que vier, você tem que aceitar. Mas aí, enfim, partindo do princípio aqui que a gente está entendendo que para os caras mais sérios, a carne ela tem um efeito nulo, que para um trabalho desse ela tem um efeito positivo, restam duas outras barreiras, que é a barreira da saúde do planeta, inclusive está lá no texto do trabalho o nome do cara é Andrew Mente. O Andrew Mente, o sobrenome dele é Mente, teve que mentir no trabalho dele, mudar, mais omitir do que mentir, teve que mudar e omitir lá na conclusão para poder publicar o importantíssimo trabalho dele. Um trabalho muito importante, um trabalho muito bom. E ele fala lá, por causa da saúde planetária, não sei o quê, tem que pensar na saúde planetária, que você vê que tem a militância forte aí envolvida. Quando eu falo militância, a militância pode ser positiva, pode ser negativa, não importa. A militância é para algum lado, é a defesa. Então, a saúde do planeta. E depois da saúde do planeta, você tem questões éticas. Você está matando um animal, você está gerando maus tratos. Então, você tem, para mim, 3 pilares, né? A saúde do ser humano como um todo no consumo de carne. O que isso afeta na saúde do planeta, que efetivamente vai
desembocar na saúde do ser humano, e uma questão ética do que diz respeito a tratamento dos animais, que, pô, as pessoas, pelo menos que eu considero as pessoas minimamente, entre aspas, normais, são pessoas que não querem ver nenhum ser vivo sendo maltratado. Por isso que eu e o Pedro vamos trazer, em algum momento desse ano, não definimos a data ainda, esse livro aqui, eu acho que está bem ali, esse livro, que é o livro que trata exatamente a discussão desses 3 tópicos: a saúde do ser humano, a saúde do planeta e as questões éticas.